Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos falando aqui de ação penal. Como é que a gente vai agir para processar alguém que, por exemplo, nos ofendeu, cometeu um crime contra nós? Vimos que a ação penal, ela pode ser de duas formas: pública, que é aquela movida pelo promotor de justiça, pelo MP, que vai ingressar com uma petição inicial chamada denúncia, e ela também pode ser privada, ou seja, ela é privativa da vítima, do ofendido, que no caso vai contratar um advogado ou procurar um defensor público para oferecer a queixa-crime, né? O nome da petição inicial. Então, para a gente saber quais os crimes que eu vou ter que buscar um advogado, é só eu digitar no Código Penal um Ctrl+F a palavra queixa. Onde tiver escrito que só se procede mediante queixa, a ação penal ela é privada. Tudo bem? A ação penal pública incondicionada, que o promotor age sozinho, eu não preciso procurar nada, porque se o código nada disser, a regra é que toda ação penal ela é pública e incondicionada. Tudo bem? Agora, pode ser que essa ação penal seja condicionada, tem uma condição, ou seja, uma autorização da vítima para o promotor processar. Ou seja, a vítima representa. E aí, para saber, basta você dar um Ctrl+F no seu código e procurar os crimes onde tiver a palavra representação, que só atua mediante representação do ofendido, ela é condicionada à representação. E a outra condição que há também é a requisição. Duas condições: representação do ofendido e requisição do ministro da Justiça, que a gente viu nas aulas passadas, que é no caso de ofensa à honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Tudo bem? Essas são as duas hipóteses de condição e a regra é incondicionada, que não depende da vontade da vítima, como ocorre, por exemplo, nos crimes contra a liberdade ou a dignidade sexual. Isso a gente viu até aqui. Agora, o que eu queria dizer para você é o seguinte: se você é vítima de um crime, mas a ação é incondicionada, depende da atuação única e exclusiva do promotor, e o promotor nada faz, e está demorando muito, já tem elementos, e o promotor ficou inerte, você sabia que você pode ingressar com uma ação penal no lugar do promotor? É a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Privada, porque a vítima que vai ingressar no lugar do promotor, subsidiária da pública. Se o promotor nada fizer, quedar-se inerte, tudo bem? Agora, se o promotor arquivar, porque entende que o fato não é crime, ou não tem provas, ou determinar o arquivamento, a vítima nada pode fazer, a não ser recorrer. Mas ela não pode ingressar, nesse caso, com uma ação no lugar do promotor, tudo bem? E quanto tempo a vítima tem para ingressar com essa ação no lugar do promotor? Veja, o promotor tem prazos processuais para oferecer denúncia também. O promotor tem prazo de mais exíguo se o réu é preso, às vezes 5 dias ou 10 dias, dependendo do crime. A lei fala, tem leis especiais, né, que falam os prazos, ou até 30 dias, se for um réu solto. Mas se o promotor nada faz, olha o que diz o artigo 100, parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada, ou seja, da vítima, pode intentar-se nos crimes de ação pública, ou seja, nos crimes do promotor, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Tem o prazo para determinado tipo de crime e o promotor nada faz. Por exemplo, 30 dias, 10 dias, aí a vítima pode ingressar no lugar dele. Tudo bem? Só que qual é o prazo que a vítima tem para ingressar com essa ação penal privada subsidiária da pública? Olha só, artigo 103 do Código Penal é o nosso conhecido, que diz que a vítima tem 6 meses para representar, 6 meses para ingressar com a queixa-crime e também 6 meses, no caso desse parágrafo 3º do artigo 100, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Ou seja, vamos supor que o MP tinha 30 dias para oferecer denúncia, o MP não fez, ficou inerte. Ela tem 6 meses, depois desses 30 dias que se esgotaram para o MP. Ou seja, do dia em que se esgota o prazo para o MP, ela tem 6 meses para ingressar com essa ação penal subsidiária da pública, no lugar do promotor, se o promotor ficar inerte, tudo bem? Lembrando que se o promotor arquivar, não é o caso, só cabe a ela recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público contra essa decisão de arquivamento, tudo bem? E o prazo de 6 meses é contado do quê? Do dia do fato? Não, não é do dia do fato. 6 meses da data em que a vítima veio a saber quem é o autor do fato.
Veja, essas datas podem coincidir. Pode ser que eu já sei quem foi o meu ofensor, o autor, porque no mesmo dia da ofensa, mas pode ser que não, que eu demore um tempo para saber quem foi o ofensor. Tudo bem? Então, é muito importante essa diferença aqui, ó, do dia que vier saber que é o autor do crime. Faz toda a diferença esse detalhe aí. E seguindo na nossa matéria, então, e se a vítima falecer? Quem vai representar no lugar dela, né? O ofendido. Olha o artigo 100, parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, sumiu, não deixou paradeiro e o juiz civil declarou ausente, o direito de oferecer a queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, ó, a vítima morreu ou declarou ausente. Seus parentes, até o cachorro aqui, não, cachorro não, pode representar ou oferecer queixa-crime no lugar dele, tudo bem? Nessa ordem, cônjuge, primeiro cônjuge, depois ascendente, descendente ou irmão. Para você memorizar, é o CADI. C de cônjuge, A de ascendente, D de descendente ou irmão, tudo bem? Nessa ordem aí, ó, o CADI para oferecer a representação ou a ação penal privada no lugar da vítima quando ela morrer. Tudo bem? Pessoal, ação penal no crime complexo. Isso tá lá no artigo 101 do seu Código Penal, mas não é nada complexo, apesar do nome. Crime complexo é aquele crime que contém elementos de outros tipos penais. Por exemplo, o crime de roubo, ele contém elementos do crime de furto, que é a subtração patrimonial, e de ameaça também, por exemplo, com a grave ameaça. Ele é um crime complexo. O crime de roubo, ele embarca elementos de dois outros crimes, como o furto e a ameaça. Tudo bem? O furto é incondicionado, a ameaça é condicionada à representação. Olha o que diz o artigo 101. Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que por si mesmo constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que em relação a qualquer destes se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Então vamos supor assim, se um crime é condicionado à representação, é de ação penal privada, mas o outro crime é de ação penal pública incondicionada, torna-se tudo público incondicionado, prevalece a ação penal pública incondicionado, que dá atuação ao promotor, a iniciativa dele de atuar. Então, num crime complexo, se um deles for de ação penal pública, todos os outros o serão. Todos serão de ação penal pública, tudo bem? É isso que quer dizer esse artigo 101. E ainda, um crime que se procede mediante uma ação penal chamada personalíssima. Personalíssima quer dizer que é mais pessoal ainda. Não dá para passar para o CADI, para aqueles parentes, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, atuar no lugar da vítima. Ela é só a vítima que pode atuar. Se ela morrer, morreu. Não tem jeito de processar o ofensor. Tudo bem? Qual seria esse caso de ação penal privada personalíssima, né? Olha aqui um crime de induzimento a erro sexual ou ocultação de impedimento. Contrair casamento, induzido em erro essencial ao outro contraente, ou ocultando-lhe o impedimento que não seja um casamento anterior. Olha a ação penal desse crime. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada, senão depois de transitar em julgado a sentença, que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Deixa eu explicar o que aconteceu. Olha só. Olha esse meme aqui, é do TJDF, ó. Mentir para se casar sobre coisas que possam tornar a vida conjugal inviável é crime, né? Como assim? Você não me falou que tinha doença quando antes de se casar, né? Quando éramos noivos? Então, olha só, pessoal. Enganar o outro contraente, omitindo, ou não contando, ou mentindo sobre um fato que é relevante, que possa tornar a vida conjugal insuportável, uma doença, alguma história do passado, ou uma alteração de sexo, por exemplo, alguma coisa assim, e não comunicou o outro contraente, ele se casou enganado, a pessoa que enganou está cometendo um crime. Só que esse crime, quem pode processá-lo por esse crime é apenas o contraente enganado. Se ele morrer,
Se ele faltar, for declarado ausente, nenhum dos seus parentes, nenhum do CADI, por exemplo, pode ingressar com a ação no lugar dele. Essa é a chamada ação penal privada personalíssima, porque a lei fala, depende de ação do contraente enganado, tudo bem? E claro, depois de ter anulado o casamento, aí ele pode ingressar com essa ação penal. Então, essa altera um pouquinho aquela classificação de ação penal que nós vimos antes. Olha só, vimos a ação penal pública do promotor, incondicionada e condicionada à representação, à requisição. A ação penal privada, né? Personalíssima, né? Aqui vai mediante queixa, personalíssima e a subsidiária da pública, que é aquela no caso de inércia do promotor. Então, é possível também uma classificação dessa forma. Então, a ação penal privada personalíssima nada mais é essa privada que não pode ser passada a ninguém, transmitida a ninguém. Tudo bem? Do contraente enganado. Bem, pessoal, é isso. Com isso, nós terminamos a aula sobre ação penal. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, estou à sua disposição na aula online para a gente conversar, tá bom? Um grande beijo, bons estudos e força na peruca. Tchau, tchau.